por Uma, um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação que volta a essa casa. Depois de alguns anos sem ser movimentado, esse projeto retoma num novo formato de videocast com mulheres espetaculares que vão a cada semana falar com a gente, dialogar sobre esse papel da mulher na sociedade. E, infelizmente, os casos de violência, de afastamento da mulher da sua possibilidade de ser quem ela é. É um espaço para discussão, você está aqui na nossa sala de estar, você mulher, você homem, independentemente da sua faixa etária, convidado, é claro, a participar, interagir e estar com a gente. É muito importante que você esteja com Uma por Uma. Nós estamos na primeira edição desse videocast, portanto, e eu quero aqui com muita alegria falar para você o nosso tema do dia. O que não se vê, mas precisa ser dito. Eu vou reforçar para que você aí do outro lado possa pensar. O que não se vê, mas precisa ser dito. Bom, dito isso, eu vou aqui já agradecer, celebrar a presença das nossas convidadas de hoje, começando por Ciara Carvalho, que é jornalista e idealizadora do projeto Uma por Uma, em sua primeira edição, aqui no Sistema, lá em 2018. Seja bem-vinda a essa casa. Obrigada, Natália. Agradecer o convite e parabenizar, né, o Sistema Jornal do Comércio por estar retomando esse projeto. Um projeto que lá em 2018 foi super necessário, já era urgente, e os dados mostram que, infelizmente, ele permanece necessário, urgente, e é muito bom saber que a gente vai ter um espaço, né, semanal para estar discutindo esse tema, a relevância desse tema e, principalmente, encontrando soluções para que daqui a 5, 6 anos a gente não esteja ainda, né, nos mesmos patamares e na mesma urgência, a gente esteja discutindo outras discussões que não envolvam a morte de mulheres. A gente vai falar muito, Ciara, sobre essas questões e o projeto, como se deu e a atualidade, mas só para um gostinho de quero mais para quem está nos acompanhando e talvez um gostinho de quero mais que eu nem queria falar aqui, mas de uma forma muito rápida nesse momento. Você acha que muito mudou de 2018 para cá ou mudou pouco? Não, infelizmente não. Acho que mudou muito pouco e acredito que pelas perspectivas que temos hoje, com novos desafios, a gente vai falar aqui redes sociais, Red Pills e todas essas comunidades online que propagam a misoginia, a situação piorou porque ficou mais complexa. Mas em 2018, o projeto Uma por Uma nasce do incômodo de mulheres do Sistema Jornal do Comércio, idealizado por mim e por Juliana de Mello, mas que reuniu um timaço de 31 mulheres da rádio, da TV, do jornal, do online, e que a gente tinha essa preocupação. A gente tinha preocupação de não deixar que a morte de nenhuma mulher deixasse de ser contabilizada e deixasse de ser considerada. Então, era um fenômeno lá atrás de muitas mortes e a gente entendeu que era importante acompanhar todas elas. Então, é assim que nasce Uma por Uma, lá em 2018. Todas as mulheres importam, não é? Todas elas, diante das suas histórias, das suas realidades, das violências que eventualmente sofram, todas elas são importantes e é por isso que a gente está aqui. Doutora Cristiana Tavares, médica oncologista clínica e pesquisadora, doutoranda pela Unifesp, com atuação voltada ao estudo das intersecções entre câncer de mama e violência contra a mulher. Doutora, obrigada por estar com a gente, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Natália, para estar aqui. Que bom estar ao lado dessas mulheres incríveis. Queria agradecer também a minha amiga Cíntia Leite, de ter lembrado assim, do meu nome e desse trabalho que nós estamos fazendo dentro da Universidade de Pernambuco desde 2013, quando eu desenvolvi a minha tese, a minha defesa de mestrado, que foi fazendo essa interseção realmente entre câncer de mama e violência doméstica, violência conjugal perpetrada por parceiro. Então, isso era algo que eu já notava nas consultas. As mulheres, elas falavam sobre violência, traziam esse tema à tona. E aí, no mestrado de perícia forense, nós fizemos essa abordagem entre a violência conjugal e o câncer de mama. E tivemos um resultado, que foi um resultado de que 42% das mulheres, das 200 mulheres que nós entrevistamos no ambulatório
de oncologia. Todas elas pernambucanas ou moradoras do estado? Pernambucanas e moradoras do estado. Uhum. Então, foram 200 mulheres entrevistadas no ambulatório de oncologia, no Centro de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e delas, 42% sofriam de violência antes do diagnóstico do câncer de mama. Então, esse dado é um dado importante, por quê? Porque as pesquisas nacionais são pesquisas que são em torno de 30% das mulheres sofrem de violência, 1 a cada 3 mulheres. E nós tivemos um dado que foi além, né, do que são os dados nacionais. E aí vem a dúvida, será que a violência é um fator de risco para o adoecimento da mulher? Por isso que nós tivemos uma proporção, uma incidência ainda maior nessas mulheres com câncer de mama. E desde então nós estamos escrevendo, publicando dados, e o que havia de lacuna é exatamente essa questão do câncer, da violência como um fator de risco. E nós estamos trabalhando isso agora no doutorado, que é um doutorado de medicina translacional da Universidade Estadual de São Paulo, junto com o Hospital do Câncer de Pernambuco, junto com a UPE e junto com o IMIP. E nós agora estamos dosando enzimas de estresse oxidativo celular em mulheres, que são enzimas que nós queremos avaliar se elas estão aumentadas no sangue dessas mulheres que sofrem de violência e que também têm diagnóstico de câncer de mama, para a gente tentar achar essa causa-efeito, que é o que temos de lacuna. Não existe nenhum estudo que consiga provar isso no mundo. De certa forma, a senhora está apresentando algo que pode ser até inédito, não é, doutora? Isso. Se nós encontrarmos esse aumento desses marcadores de estresse oxidativo, isso vai ser uma pesquisa inédita para o mundo. Nossa, importante a gente saber que isso sai de Pernambuco. Claro que a gente queria que fosse uma pesquisa para falar da felicidade das mulheres, né, doutora? Claro. Mas já que os dados estão aí, é importante sabê-los e é importante tratá-los, não é? E ter esses dados para que a gente possa trazer uma lupa sobre esse tema, a gente ter esse dado como causa-efeito e, como consequência disso, quem sabe trazer essa felicidade para as mulheres. O objetivo é esse. Bom, obrigada por compartilhar essas informações iniciais com a gente. Fechando nossa bancada, a doutora Isabel Santos, que é a coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo e do Comitê de Monitoramento da Violência e do Feminicídio no Território Estratégico de Suape. Regiões que vivem um certo grau de violência já há um tempo, né, doutora Isabel? E que sim, as mulheres podem estar incluídas dentro disso tudo, que envolve tráfico de drogas, enfim, tantas questões, a senhora sabe muito melhor que eu e pode compartilhar com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com mulheres tão importantes nesse contexto, né, de falar da vida das mulheres. Então, nós estamos lá no Centro das Mulheres do Cabo, que é uma organização feminista de 42 anos, que trabalha em prol do empoderamento das mulheres e meninas e, sobretudo, tem como um carro-chefe o enfrentamento das violências contra a mulher. Dentro desse trabalho, a gente envolve mulheres das periferias da cidade do Cabo, Santo Agostinho. São mulheres pobres, periféricas, em sua maioria mulheres negras e mulheres mães solo, mas também trabalhamos com meninas nesse contexto, né, do enfrentamento à violência. E nosso trabalho tem também essa ampliação para Mata Sul de Pernambuco, com 11 municípios através do comitê. É um comitê que envolve organizações de mulheres, organizações feministas e organizações da sociedade civil também. E nessa proporção de busca de apoio para enfrentar a violência, nós trabalhamos também com os organismos de política para as mulheres, com técnicas, gestoras de políticas públicas, para encontrar estratégias de dar enfrentamento a esse tipo de violência. Então, é um trabalho intenso, né, doloroso também, porque às vezes damos um passo à frente, 2 atrás, como foi falado aqui, a violência ela se reinventa. Então, em determinados momentos, a gente pensa que vai falar da felicidade das mulheres, mas tem ali elementos que fazem com que a gente tenha que voltar ao início e começar de novo.
esse projeto que vocês estão reeditando foi um grande diferencial no nosso trabalho na época que foi lançado, porque aproveitávamos o material trazido pelo projeto para divulgar a questão da violência e também para usar como referência dentro das oficinas. E nós trabalhamos com oficina de formação, roda de diálogo. Então, vídeos, materiais que foram produzidos foram muito utilizados pelo Centro das Mulheres do Cabo. E eu fico feliz dessa nova edição do projeto. A gente também. Há quantos anos que a senhora já atua com as mulheres? O Centro das Mulheres tem 42 anos. E nós, desde que nascemos, temos a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher. Eu estou no centro há 22 anos. Agora eu estou fazendo parte da coordenação, entrei lá como educadora, mas desde sempre a luta do Centro das Mulheres do Cabo foi por políticas públicas que favorecessem as mulheres em todos os sentidos, mas a violência foi sempre o nosso ponto principal, né? Inclusive, nós somos a entidade que primeiro acionou a Lei Maria da Penha no Brasil. Nós atendemos a primeira mulher, Cileide Cristina, no Brasil, que foi beneficiada pela Lei Maria da Penha. Nessa caminhada toda que a senhora já tem nesses trabalhos e conhecendo histórias de mulheres, qual é a visão da senhora sobre os dias atuais? Mudou o panorama? Não mudou? Piorou? Diminuiu? O que a senhora pensa? Eu penso que a gente tem, como eu falei, a violência tem se reinventado. E, nesse sentido, ela vai piorando. Mesmo com as legislações que nós a conquistamos, a gente tem esse lado importante e positivo, que são as legislações como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, que favorecem, né, esse enfrentamento, mas a gente agora tem as redes sociais que chegam mais rápido nas pessoas e que pode também propagar essa violência de forma mais eficaz. Então, tem os dois lados. Tem o lado positivo da chegada das legislações, mas também tem a reinvenção e a adesão da misoginia por outros grupos também. Então, a gente está num patamar ainda de muita desigualdade. E aí, Ciara, que foi uma idealizadora do projeto Uma por Uma, lá em 2018, fez esse acompanhamento. Inclusive, gente, é importante lembrar que o site está no ar. Você pode reviver essas histórias, voltar, porque tem fotos, tem imagens, você vai lembrar daquelas mulheres que estão retratadas ali em histórias, né, Ciara? E também entender um pouco desse panorama, de fato, que foi retratado lá em 2018. À época, Ciara, qual era a tua sensação, o teu sentimento? O que te motivou naquele momento a pensar nesse assunto? Porque a gente está falando de 2018, um período em que talvez violências contra a mulher estivessem num cantinho, numa caixinha ainda muito escondida, muito guardada dentro do armário, não se falava tão abertamente como se fala hoje. Mas o que te motivou naquela época? Foi exatamente o fato dessas mortes estarem, não digo escondidas numa caixinha, mas muito fragmentadas. Acontecia uma morte, acontecia outra, e a gente começou a entender, eu e Juliana de Mello, numa conversa inicial, voltamos, a gente, numa conversa, entendemos que aquilo ali estava conectado com algo muito maior. Então, não era a história de Maria, que foi assassinada no Cabo, de Juliana, que foi morta no interior do estado. Aquilo ali era fruto de uma cultura e que precisava ser visto como uma epidemia, como algo estrutural. Então, o que nos incomodou era exatamente essa fragmentação, como se as mortes fossem individuais. E, na verdade, elas são individuais, né? Uma vida ali é perdida, mas elas já refletiam naquele momento, a gente tinha essa compreensão de que era um fenômeno da sociedade. Então, era o patriarcado, o machismo, a posse. Quais eram as motivações desse crime? Como é que esses crimes eram tratados? Então, como é que eles eram acompanhados? Eu acho que uma grande contribuição do projeto Uma por Uma, e que foi fruto de um esforço gigantesco, e é sempre bom ressaltar, e por isso que o espírito do projeto está vivo, porque ele será novamente revivido pelas mulheres do Sistema Jornal do Comércio. Quando Cíntia e Rafael conversaram comigo, eu fiquei muito feliz, porque a força desse projeto ele está no coletivo. Né? Nós investigamos naquela época, foram 241 assassinatos de mulheres, dos quais 84 tinham uma motivação de gênero.
eram feminicídios. Alguns deles, inclusive, passaram a ser feminicídio a partir do nosso trabalho, no sentido que a polícia não fez o indiciamento, porque isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, Natália. Nem sempre é evidente que o crime é de feminicídio. A gente está acostumado a ver crimes bárbaros, onde essa motivação ela fica muito clara, né, muito gritante. Mas há muitos casos em que aparentemente não é um feminicídio, mas a motivação é de um ex-marido, mesmo em ambiente, por exemplo, tráfico de drogas, e a gente com o nosso trabalho, que era o que exatamente? Investigar e acompanhar cada uma das mortes acontecidas em Pernambuco em 2018. Então, a gente fazia o trabalho na Polícia Civil, no Ministério Público e no Tribunal de Justiça. E essa motivação, em alguns casos, foram mudando em função dos questionamentos que nós fizemos ao longo das reportagens. Então, a motivação era mostrar que esse fenômeno das mortes das mulheres não era culpa da mulher, não era individual, era fruto desse fenômeno e que hoje eu entendo que é ainda mais necessário. Por quê? Porque se lá já havia subnotificação, e aí um dado que é importante, como a Natália falou, o site está no ar e você vai ter condições de ver todos os dados, e a gente tem várias tabelas, vários gráficos, além de todas as histórias do rosto dessas mulheres, né, todas elas estão lá. A gente percebeu, com 2 anos de monitoramento do projeto, que a impunidade era um fator determinante, ainda determinante, para esse feminicídio permanente. Por quê? Porque após 2 anos, a gente só teve 18 dos 241 assassinatos julgados. Só 18? Só 18. No primeiro ano, tinham sido 4, que era 2% dos casos. 4 casos. E no segundo ano, tiveram mais 8 casos julgados, o que dá um total de 12. Quando você pensa no universo de 241 mulheres em geral, assassinadas... São casos, por vezes, de maior relevância. De relevância, não. De maior repercussão. Isso. Ou até poder financeiro das pessoas envolvidas. Isso, exatamente. E, então, a impunidade, o que é que ela faz? Ela motiva o criminoso. E muitos deles voltam a matar. É uma impunidade. Eles têm um histórico de violência. A ponto de nós, ainda hoje, em 2026, ouvirmos um áudio de um senhor que, depois de ir ao apartamento da ex-companheira, e todo mundo acompanha esse caso no Brasil todo, depois de tentar, com 20 tiros na porta da casa, estar com gasolina para tentar, talvez, incendiar o apartamento e não conseguir, o cidadão ainda envia um áudio e diz: eu não terminei o que eu vim fazer e eu vou terminar mesmo que preso eu estiver. Essa sensação de impunidade, Ciara, pode estar impulsionando, encorajando homens a tomarem esse tipo de atitude? Eu acredito que é um componente forte, né, nessa matança. Porque você está falando, e a gente teve esse caso semana passada aqui em Pernambuco, né, ali no Espinheiro, acabamos de ter, na madrugada do domingo, noite do domingo, um caso em Boa Viagem, né? Ali a Boa Viagem, Boa Viagem, né? ali. Onde aconteceu a mesma coisa. Veja, a cena é a mesma. Ele tinha uma medida protetiva, ele vai lá na casa da ex-mulher e dessa vez ele conclui, depois tira a vida. Mas as histórias se repetem. E nesse quesito de impunidade, eu faço uma referência àquele caso de São Paulo, do tenente-coronel, que ali, veja, ele ia transferir para ela a culpa da morte dela. Ali, a sensação quando você vai acompanhando todo aquele caso é de que ele tinha certeza da impunidade. Eu acho que fica muito evidente esse componente da impunidade, de achar que você vai sair livre. Você conta uma história e essa história vai passar. Eu acho que a indignação e o susto, né, o pavor que a sociedade está hoje com essa matança indiscriminada, pode mexer com isso. Eu acho que a Isabel falou, né? A gente tem elementos mais desafiadores hoje, e a gente vai falar sobre isso, a questão das redes sociais, mas a gente tem também um sentimento da sociedade de que isso precisa acabar. Uma incredulidade diante dos casos, uma sensação de impunidade e, por vezes, as pessoas, a sociedade tenta entender o que é. É uma doença? É falta de caráter?
O que motiva? As pessoas estão aí procurando respostas, porque é uma violência tão brutal que você não consegue entender o que motiva, porque é algo que foge a qualquer limite. E aí, doutora Cristiana, o que nós podemos pensar também, e Ciara traz com muita propriedade isso, falando sobre a impunidade, é também o poder que muitas vezes o homem exerce sobre a mulher. E aí, quem está nos acompanhando nesse videocast, que está voltando agora, já agradecendo a você que está com a gente aqui no Uma por Uma, pode até estar pensando o seguinte: é papo só para mulher, é papo para feminista, querem jogar tudo no colo dos homens e falar que é machismo. Gente, doutora Cristiana está fazendo um estudo falando sobre as mulheres que sofrem violência doméstica e a probabilidade de desenvolver câncer de mama, como afeta na saúde. E aí, doutora, eu estou pensando naquelas mulheres que são pessoas que não têm uma vida fora do lar e não tem problema nenhum com isso, mas que ficam só em casa, nas atividades domésticas, cuidam do filho. A mulher nasceu para ser aquilo, para ser aquela figura. E o homem tem o poder. É ele que sustenta a casa, é ele que paga o condomínio, é ele que paga o aluguel. Há problema com isso se você vive dessa forma? Não, não há problema, desde que a mulher não esteja subordinada a ser alguém menos importante dentro daquele papel social no lar, não é, doutora? Mas vamos lá. Essa relação de poder, de submissão por vezes, em momentos como esse, de violência, podem também, na sua visão, doutora, acarretar doenças para além do câncer de mama? Sim, claro. E quando Chiara fala no feminicídio, ela está falando naquele evento brutal. Aqui nós vamos ter um evento crônico, onde vai havendo o adoecimento, e isso vai culminar em algo maior, como um câncer, uma fibromialgia e outras doenças. Doenças Então, ligadas a fatores psicológicos também, doutora? Então, a Adriana Schreiber, ela escreve muito sobre esse adoecimento para o Ministério da Saúde, inclusive no manual do Ministério da Saúde tem uma mandala, eu chamo a mandala, porque é um fluxograma muito interessante, que ela põe correlacionando a violência ao adoecimento da mulher, às idas às emergências, em busca de socorro, aquele socorro inconsciente. Então, aquela mulher que é tida nas emergências como a mulher poliqueixosa, a mulher que sempre está ali com a dor, tentando apanhar uma receita de um medicamento controlado. O que é que há por trás disso? Isso precisa ser investigado. Então, os hospitais, as unidades de saúde, elas precisam ser meios também de diagnóstico dessa violência, porque nem sempre essa mulher vai dar uma queixa, vai numa delegacia da mulher. Por vezes nem entende o que está acontecendo, nem entende o que está doutora? acontecendo, mas o primeiro local onde essa mulher vai estar é no hospital, é num posto de saúde, é com um médico. Nessa formação dos profissionais, a senhora entende que hoje os médicos e enfermeiros estão preparados para ter esse olhar? Não estão, mas isso é extremamente necessário. Então, a violência não é só uma questão para o Tribunal de Justiça, para a Delegacia da Mulher. O profissional de saúde precisa estar treinado para investigar sobre a questão da violência contra a mulher e também saber o que fazer naquele momento. E entender que a violência tem uma relação direta com o adoecimento da mulher. Então, aquela mulher que sofre de violência e que chega num hospital com a síndrome do pânico, com dor crônica, aquela dor que não melhora, crise asmática, sem uma causa aparente, por conta da ansiedade, que isso faz com que ela tenha falta de ar. Então, no caso, então para você ver quantos sistemas eles são afetados pela ansiedade de um lar adoecido. Então, as mulheres que têm abortamentos múltiplos, fetos, crianças com baixo peso ao nascer, doenças sexualmente transmissíveis, mulheres que são mais propensas a HIV, mulheres que têm gravidez não desejada e não programada, né, pela violência sexual, mulheres que têm alterações na pele
prurido, que é a coceira, aqueles hematomas por conta da ansiedade de um ambiente adoecedor e A estressor, violência pode ser cefaleia, tão apenas asma. psicológica, por exemplo, Não, doutora. Pode ser uma violência psicológica, pode, patrimonial, claro, não ter claro. aquele bate Física, físico, o isso, roxo, o machucado que o isso, colega de trabalho vê, isso. mas a mulher vai somatizar, ela vai Vai apresentar somatizar, algo. claro. Uhum, Então, nesse primeiro estudo para o mestrado, uhum. onde eu entrevistei essas mulheres, eu tive casos de mulheres formadas, porque a gente também tem que trazer aqui que não são só mulheres de um baixo poder aquisitivo. Nós temos mulheres também formadas que passaram por um banco de uma universidade, pós-graduadas, e tive uma paciente que quando estava numa reunião, ela precisava mandar foto o tempo inteiro de onde ela estava, com quem ela estava, porque o marido desconfiava dela o tempo todo. Então ele proibia essa mulher de usar um esmalte vermelho, um batom vermelho, porque ele atribuía a cor vermelha à sexualização. E se ela estivesse num ambiente de trabalho com esmalte vermelho, ela podia desencadear nos homens ali, despertar desejo e interesse. Ele tomava conta até do perfume que ela usava. Então, para você ter a dimensão de que a violência ela não é só sexual. Sim. Mas veja, você está ali num ambiente em que você não pode usar um batom que você quer, você não pode usar o esmalte que você quer, você está estressada porque o marido em casa está achando que você está traindo o tempo todo, que o ambiente que você está trabalhando, você está despertando desejo em alguém. Então, imagine o estresse crônico que isso gera numa pessoa. E aí vem, às vezes, a psoríase, vem as doenças autoimunes, vem outras doenças que estão afetando a ansiedade, síndrome de ansiedade, depressão. Então, é sério. E para o médico é muito desafiador, né, doutora? Imagino eu, porque você pode tratar com a medicação indicada para determinado problema, para determinada doença, mas não está resolvendo. Isso. Você não consegue resolver, porque o pano Exatamente. de fundo é outro. Exatamente. Então, é aquela mulher Senhora, quer que falar? está. É aquela mulher que é invisível. O médico que se sente frustrado, o profissional de saúde que está frustrado, porque você faz um ultrassom, você faz um raio-x, você faz os exames e eles normalmente vão dar normais. A paciente tem aquela queixa, Sim. está apresentando aquele sintoma, não para de ir ao médico, o médico se frustra, a paciente começa a ficar cansada daquilo tudo, e isso é uma verdadeira bola de neve. Porque é um caso sem diagnóstico. Claro, senhora. Eu acho muito interessante a abordagem, né, que ela traz, porque a gente precisa pensar em rede de apoio. É uma coisa assim, quando a gente pensa em solução, né, em enfrentamento à violência contra a mulher, a rede de apoio é muito importante. E aí, quando você coloca a saúde, olhando para essa mulher, é possível que seja a porta de saída dela dessa violência. O acolhimento. Exatamente, porque ela não Isabel. foi à delegacia. Ela não vai ter coragem de ir à delegacia porque já envolve, né, outras questões. Mas ela vai ao médico. E ela vai levar essa vivência dela de violência. E se o médico tiver com olhar para isso, vai fazer a diferença na vida daquela mulher. Talvez vai mantê-la viva nos próximos, né, capítulos da vida dela. E aí, quando ela traz a saúde, aí a gente pensa na escola, que acho que Isabel vai... Claro. Né, Isabel trabalha muito com essa, né, e o centro, com a rede de assistência. Então, o quanto é importante a educação também, a escola tratar dessa violência. Eu acho que é uma das nossas maiores lutas. Então, discussão, porque é discussão de gênero. Não, a gente tem que ensinar de pequenininho, porque também, e a gente sabe disso, a gente que acompanha, muitos casos de violência foram interrompidos a partir da interferência da escola, porque é um espaço de segurança, é um espaço de escuta. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar essa discussão, tanto Claro. na rede pública de saúde, na assistência médica,
e no ambiente escolar. Antes de saber que Isabel traga para a gente essas experiências do cotidiano, porque é um trabalho interligado, né? A gente está envolvendo aqui saúde, educação, a polícia também fazendo o seu papel em investigar e a justiça em punir, quando for o caso. Mas antes disso, Isabel, eu queria o seguinte. Eventualmente, alguém pode estar nos ouvindo agora e pensando, poxa, mas meu companheiro me falava sobre o esmalte vermelho e eu achava que era amor, que era cuidado. Não é? A mulher tem esse envolvimento maternal, de cuidado, então você acolhe, abraça, acolhe tudo, achando que é um carinho, não é? Está se sentindo amada. Não, ele quer que eu use o cabelo loiro porque ele gosta de loira. Não, às vezes vai além disso. Então eu queria que Isabel fizesse o seguinte, das vivências, Isabel, do dia a dia. Quais são os sinais que, por vezes, as mulheres não percebem, as famílias não percebem e que são, sim, indicativos de uma violência, Isabel? E depois, por gentileza, questão do trabalho interligado também. Então, muito importante, né, essa questão de trazer que a violência que a gente está falando, o feminicídio, ele não começa com o feminicídio, né? Tem todo um processo. A violência ela é lenta, ela vai se dando de várias maneiras. E essas questões que foram trazidas aqui são essenciais, né? O esmalte que você usa, o batom, o tipo de roupa, o cabelo, porque eu tenho ciúme, né? Eu quero que você seja bonita só para mim. Então, você tem que mandar a foto do celular para eu ver onde é que você está, porque eu me preocupo. Mas isso é uma forma de envolver essa mulher, né? De uma maneira de isolá-la. Então, ela vai ficar longe dessa rede de apoio. Porque a primeira forma que o agressor encontra é fazer esse isolamento, é tirar ela do meio das amizades, da família. Esse é um sinal, né, de alerta. Esse é um primeiro sinal de alerta, porque ele vai tirar justamente essa rede de apoio dessa mulher. Ela pode ter subterfúgio do hospital, do posto médico, mas nem sempre os profissionais estão também preparados para fazer esse atendimento e tem esse olhar sensível. E até quando é obrigado, por exemplo, quando uma mulher chega com uma violência física, um hematoma, existe legislação que diz que aquele hospital ele precisa apurar, preencher fichas, mas nem sempre eles também estão abertos a isso, né? Tem medo, não querem se envolver, ficam inventando outras questões, que é também uma forma da gente trabalhar com a questão da saúde, mobilizar aquelas pessoas para essa sensibilização. A gente está numa sociedade estruturada pelo machismo, né, pelo patriarcado, e é por isso que essas questões acontecem. Então, quem está também no hospital, é atravessado por esse machismo também, né, e nem sempre está disposto, está aberto a fazer as coisas como tem que fazer. Então, as mulheres precisam estar atentas, né? Essa coisa do ciúme, de querer você bonita só para ele, é justamente uma maneira de ir isolando você da sua rede de apoio e quando vê, a mulher já está, né, tão envolvida, tem a violência patrimonial, como você falou, então, teu celular, eu preciso olhar quem é que você está se relacionando. Não é só pegar o dinheiro da mulher ou quebrar as coisas em casa, mas esse acesso às suas coisas, aos seus documentos, ao seu celular, isso também é um tipo de violência patrimonial. E elas precisam estar atentas a isso. Até chegar na violência física e no feminicídio, passa por um processo psicológico, a violência sexual, de impor também que a mulher aceite fazer relações sem ela querer. Então, tem várias situações que precisam estar atentos, porque quando chega no feminicídio, é a última parte, né? E até lá, quando chegar lá, não tem mais saída. Então, a atenção, o cuidado, o olhar, conversar, procurar apoio, procurar ajuda, saber onde é que pode também encontrar esse acolhimento é muito importante. Estou pensando aqui num cenário, Isabel, vamos supor que a mulher tenha ido a uma unidade de saúde, o profissional muito bem orientado, doutora, tenha percebido que algo está estranho aqui, não é apenas uma dor de cabeça, não é apenas uma síndrome do pânico, enfim, gente, isso é muito sério, mas enfim, vai além. Bom, só que a mulher, naquele momento, não está entendendo ainda o que ela está passando, não está entendendo que ela está inserida num contexto de violência. Como a política pública entra nesse sentido? Porque ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a, por exemplo, ter uma medida protetiva, longe disso. É como uma internação compulsória, não existe isso, você não pode fazer isso com ninguém. Como a iniciativa, o setor público trabalha
no sentido de convencimento, de pesquisa de arredores, domínio, comunidade, local onde mora, familiares, até conseguir entender esse contexto e levar essa informação para a mulher? Então, os equipamentos públicos da rede de enfrentamento à violência são muito importantes, que cheguem naquele lugar. Então, por exemplo, existe um equipamento muito importante que é preconizado pela Lei Maria da Penha, que é os Centros de Referência de Atendimento à Mulher. A Lei Maria da Penha diz que todo município teria que ter centros de referência para esse espaço de acolhimento. Hoje, como funciona aqui no estado? Nem todos têm? Nem todos os municípios têm, são pouquíssimos. A região metropolitana, eles têm mais acesso. Mas, por exemplo, nós trabalhamos com várias cidades do interior. Raramente essa rede funciona de forma conjunta no interior. Muito menos tem, por exemplo, uma diretoria ou uma coordenadoria de mulher que funciona com uma coordenadora e uma técnica. Mas essa rede de apoio precisa ser mais ampla. 184 municípios no estado. A senhora estima, a gente pode trazer um número, não sei, 50%, 60%, 40%? Eu acho que 40% que tem uma rede que tenha estruturada. realmente uma rede estruturada, que é o quê? É ter delegacias de atendimento à mulher, centros de referência, que é um lugar de acolhimento. Esse primeiro ponto em que a mulher deve chegar lá e ter uma psicóloga, um assistente social, um advogado, que vai orientá-la, né, a essa ajuda. Se ela não quiser fazer o BO, mas ela vai se fortalecer ali, né, ter atendimento psicológico para depois se fortalecer ela e procurar ajuda, né? E também precisa ter uma secretaria ou uma coordenadoria, um equipamento público que pensa essa política para a mulher. Então, o Estado, por exemplo, olhando para o Estado de Pernambuco, a rede é muito pequena. A gente tem apenas 4 casas de abrigamento para o Estado todo. No estado todo. Para o Estado Aquela todo. mulher que precisa sair do lar para ficar em segurança, apenas 4 endereços, que obviamente não são divulgados. Os endereços eles não são divulgados para cuidar da segurança. Que, por exemplo, a mulher está correndo risco de morte. Sim. Ela precisa ser tirada da sua casa, infelizmente, né, porque quem devia sair era o agressor, mas tem essa saída. Só tem 4 no estado todo. A gente só tem 15 delegacias de atendimento à mulher, específica para isso. Sim. Dessas 15, apenas 6 atendem 24 horas e nos finais de semana. E é legislação nacional, sancionada pelo presidente. E precisa atender finais de semana, porque é justamente nesse período onde ocorre a maior parte das violências. Então, e centros de referência, que é do município, fica muito à mercê do gestor, quando a política da mulher é prioridade do gestor. E nem sempre nem tem orçamento para a secretaria, para fazer campanhas, enfim. Então, a rede ainda é muito restrita. Então, essa política pública, ela precisa ser ampliada, porque uma das maneiras, além da impunidade, como a senhora falou, né, que ajuda o agressor a se sentir mais robusto para continuar fazendo a violência, a falta da política pública de chegar a essa mulher para que ela se sinta segura, para que ela saiba que não está sozinha, para que ela possa buscar ajuda, precisa também estar próximo dessa mulher. Imagina você chegar, né, doutora Cristiana, numa delegacia, se encheu de coragem para fazer um registro e chegar lá, está fechada. Isso. Ou na sua cidade não tem acolhimento. Isso. E aí, doutora, fica como? Mas a senhora quer falar? A questão do hospital. Sim. Porque esse processo, então o paciente chegou a um profissional de saúde, a um enfermeiro, a um médico, e esse profissional, ele viu, ele detectou, então ele precisa primeiro ter essa expertise para detectar que essa paciente sofre de violência, ter essa intersetorialidade dentro do hospital, onde a psicóloga ela tenha esse olhar. Então essa psicóloga ela vai receber essa paciente, vai entrar em contato com o serviço social, que vai entrar em contato com essa rede de apoio. Então tem que ter esse processo muito bem definido, para que o hospital possa acolher, ser essa porta de entrada, mas fazer as coisas de uma forma correta, né? De repente não é o médico dentro do consultório resolver, você tem que sair de casa, você tem que fazer, porque nem sempre é assim que a coisa funciona e precisa de ter todo um Ele processo pode orientar, bem mas estruturado. não é nem o papel desse profissional, nem né, é o doutora? papel. Então, o papel do profissional é detectar, entender que essa paciente sofre de violência e colocar essa paciente dentro de um fluxo, onde ela vai ser bem construído,
e não Sim. isso ser feito de uma forma aleatória, né? Até porque a paciente muitas vezes não está preparada para sair de casa, tem filhos, tem uma família que não dá esse apoio. Muitas dessas famílias, mães e pessoas dizem, mas mudar de marido é mudar de endereço. Ou, de repente, dependendo da religião, a religião ela vai também de encontro a tudo isso que está aqui. Então, existe a cultura realmente desse machismo estruturado, do ponto de vista masculino, mas também a sociedade, às vezes do ponto de vista religioso, do ponto de vista familiar, também incutem isso na cabeça da mulher. Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado para que essa mulher ela possa pedir apoio, ter ajuda, mas no momento certo, porque não adianta o profissional dizer algo, essa paciente chega em casa e nada é feito. Sim. Eu E não esse sei. profissional pode correr risco, inclusive. Também. Eu não sei se Né? as nossas convidadas passaram por essa experiência, mas eu conversava com uma pessoa tem alguns dias e eu dizia a essa pessoa que quando criança eu ouvia muitos relatos do tipo: o fulano é ótima pessoa, batalhador, nunca Isso. falta ao trabalho, banca todas as contas em casa e só tem um defeito, bate na mulher. Uhum. Eu não sei se vocês ouviram isso. Eu, quando criança, É. nossa, aí você pensava, olhava o casal na rua caminhando, era naturalizado. Você olhava para o casal e pensava, poxa, ele bate na mulher, como se fosse natural, Ciara. E a sociedade ela foi naturalizando tudo isso, mas onde eu quero chegar? Nessa cobrança que a imprensa e a sociedade precisa fazer aos órgãos, em especial agora esses de atendimento ao público, esses que têm uma responsabilidade constitucional de cuidar da vida das pessoas. O exemplo das delegacias aqui, ele é nítido, é transparente. Não é? E já era uma cobrança. Como era essa cobrança? Isso, Eu quero e saber, já era Ciara. uma cobrança que a gente fazia dessa questão dos aparelhos do Estado, né, nessa rede de assistência, que já era deficitária. Veja, a gente está falando, né, de muitos anos depois, de uma permanência de níveis muito altos, né, porque o ano passado, que foi o ano em que mais se matou mulher em Pernambuco por feminicídio, foram 88 casos, e lá em 2018, 84. Então, você vê que esse número não está caindo, ele Isso. tem, né, variações, mas ele Oscila permanece aqui, oscila lá, mas num alto, patamar muito né? alto. Parecido. Então, essas dificuldades de rede de apoio, a gente já mostrava lá em 2018. A gente já fazia essa cobrança e eu acho que a velocidade com que o poder público deu essa resposta certamente não acompanhou o desafio que a gente está enfrentando. Talvez se tivesse acompanhado, se ao longo desses anos a gente tivesse tido mais aparelhos, né, essa rede tivesse sido melhor estruturada, a gente tivesse tendo uma resposta mais contundente a essa violência. E aí a gente falou também da questão da delegacia atuar no fim de semana. Lá no site, o telespectador pode entrar e vai ver que a gente faz um mapeamento também dessas mortes. E elas acontecem, de fato, dentro de casa. A gente traz o percentual disso, né? Trazia lá nesse diagnóstico. Porque são muitas etapas que você precisa correr para enfrentar a situação. E o diagnóstico é muito importante. Então, é um crime de proximidade, onde o agressor é um ex-marido, é uma pessoa que está dentro da sua casa. Então, o ambiente doméstico é um ambiente de violência, é onde vai se dar a cena do crime, é no fim de semana e é mais nos horários noturnos. Então, se sabe-se que horas há um padrão nessa morte, A estratégia precisava definida, ser, ou né, deveria estar, precisava não é? ser enfrentada de forma mais contundente, mais estrutural mesmo, e eu acho que a tendência é essa cobrança ser cada vez maior, né? Do mesmo jeito que você falou na normalidade de a gente aceitar isso e aquilo, a gente também não pode mais aceitar e cada vez cobrar mais do poder público. Agora, eu queria trazer também, Sim. Natália, uma coisa que eu acho que é uma discussão do momento. A gente traz muito esse empoderamento feminino, o papel do Estado, mas eu acho que a gente tem que trazer para essa discussão os homens. Eu acho que é um elemento muito importante desse combate ao feminicídio. Eu acho que hoje a gente precisa fazer com que o homem, que é o potencial agressor, na maior parte das vezes, ele também venha para essa reflexão. Porque essa estrutura de que ele é boa pessoa, bom filho, mas é um mau marido,
precisa ser desconstruída. Ele perdeu a cabeça, ele entrou em Entendeu? surto. Então, eu acho que é um desafio enorme da discussão do momento. É fazer com que os homens também não aceitem mais esse machismo estrutural. Né? Não é só nós, mulheres, que não podemos aceitar, mas é o nosso filho, é o nosso marido, é o nosso irmão, é o nosso pai. E eu acho que isso não é mais geracional, porque, inclusive, a gente tem um elemento novo das novas pesquisas que estão estudando essa questão das redes sociais e que está se dizendo que, pela primeira vez, a misoginia está maior entre os adolescentes e jovens do que entre os mais velhos. Isso por quê? Por conta do fenômeno das redes sociais, daquele algoritmo que fica te mandando, né? E a gente está vendo isso. Teve agora há pouco um vídeo que escandalizou, que era como reagir a um não de um pedido de noivado. Todos nós vimos isso. Todos nós vimos isso escandalizados. E reagir com violência, e não saiu de um dia para o outro. Ficou muito tempo no ar e só depois foi tirado. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes assistiram aquele vídeo? Né? Então, eu acho que é um fenômeno novo que está se apresentando e que a gente também não vai mudar se a gente não trouxer todo mundo para essa sala, entendeu? Antes para de essa ouvir a discussão. doutora Cristiana, eu quero só lembrar aqui a quem está nos acompanhando que o site Uma por Uma está lá, está no ar, e todos esses históricos que Ciara trouxe para a gente, o mapeamento dessas vítimas da violência no Estado, todo esse trabalho que estamos também retomando aqui no Sistema Jornal do Comércio. Você quer assistir o programa e ao mesmo tempo acompanhar, já abriu o site, abre aí, está lá na descrição aqui desse vídeo, do nosso videocast, você já vai acompanhando esse material gráfico para poder se empoderar ainda mais dessa discussão. Doutora Cristiana. É muito importante isso que a Ciara está falando, muito, e eu achei muito pertinente uma matéria que saiu semana passada com a Secretaria de Educação do município de Carpina, que eles incluíram na sala de aula uma disciplina, que é a disciplina de Direitos Humanos, onde os meninos eles aprendem e se fala sobre violência dentro da escola. Não é mais um assunto só feminino. Não. Porque, gente, as mulheres têm plena consciência de tudo que nós estamos falando. Não pode plena ser. Consciência. Mas tem que furar a bolha. Mas tem que furar a bolha. Então, veja, trazer esse assunto para a sala de aula, trazer esse assunto para a idade escolar, assim como a vacinação para o HPV para a idade escolar, essa consciência de como tratar uma mulher, do que é violência, para que essa criança ela aprenda isso na escola, porque às vezes ela não aprende isso em casa, nem na rua. E a gente está vivendo um momento em que o próprio descrédito, as figuras importantes nessa batalha está sendo feito. A exemplo de Maria da Penha, que recentemente teve que ir à justiça mais uma vez violada pelo mesmo agressor, Sim. porque estavam inventando mentiras a respeito da história que ela viveu, que a deixou numa cadeira de rodas, que está exposta para o Brasil todo, que virou lei para o mundo inteiro. Então você é vítima mais uma vez. A internet aceita tudo. Fake news é uma realidade. Fake news não, notícia falsa e mentirosa. É uma realidade na nossa vida em muitos aspectos. Mas com relação à vida de alguém, de uma mulher, até isso se vê. Aí eu pergunto a Isabel, que está lá no dia a dia, na luta, recebendo as mulheres, encorajando e levando informação. Já chegou um momento que a senhora ouviu de alguém que Maria da Penha não é tudo isso não, que é mentira, que não é por aí, e que, epa, se aconteceu isso, ela pediu, ela fez algo, ela não ia apanhar de graça. Há um descrédito ao que a vítima está falando? Sim, e há também o jogar das falsas ideias sobre a Lei Maria da Penha, né? De dizer que a lei veio para que os homens matassem mais, né? E a gente sabe que os homens sempre matavam, sempre violentavam, e a lei ela veio para expor mais ainda essa questão, punir, né? E veio para punir o agressor, para proteger a mulher e para prevenir também, porque ela propõe várias situações de prevenção, o Estado é que tem que fazer a sua parte. Mas eu quero retomar essa questão da educação, né, que as companheiras falaram aqui. É muito importante que toda a sociedade entenda que a questão da violência contra a mulher não é uma questão só das mulheres, não é só nossa. Nós somos as vítimas, mas a sociedade toda ela tem que entrar nesse contexto de combater a violência. E a escola, a sala de aula, é o lugar
em que essa questão precisa ser trabalhada cotidianamente, né? Trazer uma educação não sexista, uma educação em que os meninos e as meninas eles aprendam desde cedo que são iguais na sociedade, que precisam ter as mesmas oportunidades. E a escola tem um papel fundamental aí. Claro. Nós, no Centro das Mulheres do Cabo, temos um trabalho com as escolas. A gente trabalha principalmente com meninas, nesse contexto delas entenderem, né, o que é relacionamento abusivo, como ceder, como encontrar os sinais da violência também, mas para que elas possam ser também multiplicadoras para os seus pares. Então, chegando nas meninas, a gente atinge também os meninos. Uma outra questão que a doutora falou, muito importante, que a gente se depara no nosso cotidiano, são com mulheres evangélicas, mulheres religiosas como um todo. As igrejas, elas têm um papel também muito importante nesse combate à violência, mas que não se comprometem, porque muitas mulheres que sofrem violência, que são religiosas e procuram o pastor, o padre, elas são orientadas a rezarem, a orarem pelos companheiros. Pela manutenção do casamento. Pela manutenção do casamento. Então, se submetem a estar naquele relacionamento por conta da religião, e aquele pastor, aquele padre, ele também não tem o compromisso de fazer a denúncia, de mandar aquela mulher buscar ajuda. Muitas vezes está ouvindo absurdos. Exatamente. Não é? Mas Crimes. Para manter o status quo, aquela coisa da igreja, né, da manutenção do casamento, mantém a mulher naquela relação. E a gente tem dados, mais de 43% de mulheres evangélicas sofrem violência e não pedem ajuda por conta da religião. Esse é um dado Brasil, nacional. Nacional. E aí eu já vou fazer uma pergunta aqui para a Isabel, para a Ciara, depois também vale a mesma questão. Porque o Brasil tem muitas leis, muitas legislações municipais, federais, estaduais, mas eu quero saber se, na opinião da senhora, precisa de mais leis ou de uma lei específica para atuar com mais punição a estes homens que estão matando as mulheres. Maria da Penha tá de bom tamanho ou precisa mais? Eu acredito que a gente não precisa de mais leis. A gente precisa fazer com que essas leis elas sejam cumpridas dentro do contexto da sua legislação. A Maria da Penha, a lei de feminicídio, a gente tem a lei Carolina Dickmann, que é a questão do cyberbullying. A gente tem várias leis que favorecem as mulheres. Agora, elas precisam ser efetivadas. A justiça precisa ser mais celere, né? Que é lenta demais, os processos são muito lentos até chegar à punição. O próprio o projeto no início falava sobre isso. Sim. Né? Como a justiça é lenta até dizer que aquilo ali é um feminicídio, a mulher já foi morta, enterrada, a família já passou por tudo aquilo. Então, a gente precisa fazer também mais lutas em torno da efetivação da lei. O Estado precisa assumir a sua parte, né? A Lei Maria da Penha diz que precisa ter delegacia de mulheres 24 horas. E por que aqui em Pernambuco apenas 6? Todas as delegacias precisam ser atendimento 24 horas. E ampliar também mais delegacias especializadas. Todas, né, sendo bem equipadas. Todos os municípios precisam ter pelo menos um centro de referência com todos os profissionais para atender essa mulher, para ser acolhida. Então, o Estado precisa fazer sua parte. As leis existem, elas são boas, mas para que elas funcionem, todas aqueles grupos que estão envolvidos e que a lei preconiza precisa funcionar. Ciara, 84 feminicídios, mulher morrendo por ser mulher em 2018. 2025, ano que terminou há pouco, 88. Parece que a gente fica aqui, andando em círculos sem ver um caminho. Claro que é muito importante falar sobre formação, educação, os médicos preparados, enfermeiros preparados, na escola, o assunto sendo tratado, policiais, mas parece que a gente não vê saída para isso. Por isso eu pergunto, na sua opinião, o que deve ser feito e para ontem? Eu acho que, pegando o caso que chocou o Brasil inteiro, aquele estupro coletivo daquela jovem lá em Copacabana, Sim. eu acho que a mãe daquela jovem deu um exemplo para o Brasil inteiro, para todas nós, mulheres. A filha, né, viveu aquela situação, 5 jovens, e aí vamos lembrar que era de um colégio de nome, de classe média, né, lá do Rio de Janeiro. Então, o que a doutora fala está em todos os ambientes. Essa questão da violência não escolhe endereço, né? E aí, foi o que aquela mãe fez? Ela acolheu a filha. A filha, ela teve... O caso aconteceu 31 de janeiro e só mês depois foi que veio à tona. Por quê? Porque a menina estava se sentindo culpada, porque ela foi encontrar um ex-namorado, namorado. Isso. Então, eu acho que a saída,
além de todas as coisas que a gente está discutindo aqui, Natália, que são todas importantes, eu acho que é individual também do acolhimento, da escuta dessa mulher. Isso que ela traz da mãe, que passa a mão na cabeça, porque a gente não pode mais aceitar. Então, a gente tem um relato de violência, denuncia, encontra os meios de fazer com que aquela violência pare. A gente não pode conviver mais com ela. Eu acho que essa indignação, ela é um fator decisivo. E aí é quando eu digo que a gente precisa indignar a todos. Se aquela mãe não tivesse acolhido aquela adolescente, nós não saberíamos. E nós não saberíamos também que aqueles mesmos jovens fizeram isso com outras meninas que não encontraram o mesmo acolhimento. Olha aí a rede se alimentando. Então, a partir do momento que a gente disser não, basta, e o que for feito vai ser denunciado e a gente vai correr atrás para punição, tenderá a ter uma redução, porque aí a sociedade muda. O irmão não aceita. Não é mais o filho aceito, não não é aceita. normalizado. E não reproduz. Porque, veja, a juíza do caso me chamou muita atenção. A gente acompanha claro. com muita dor, né? Mas precisa acompanhar. A juíza desse caso, ela deu um relato que eu achei incrível, que ela disse assim, eles reproduzem a pornografia, aquelas práticas de pornografia, ou seja, esses meninos, eles reproduzem comportamentos que desvalorizam a mulher. Onde é que, né? Numa cena de pornografia, qual o papel da mulher? De objeto. O que foi que eles fizeram com aquela menina? Objetificaram. Então, esse tipo de conduta, a mãe não pode aceitar. Os pais desses meninos não podem aceitar. A escola não pode aceitar. Então, eu acho que a partir do momento que isso fosse disseminando, entendeu? Essa compreensão, não é só a mulher que não pode aceitar, somos todos nós. Aí você começa a criar uma nova narrativa. Claro. Né? Isso vale, inclusive, para uma cobrança de que a delegacia esteja aberta quando causa um desconforto tão grande e não precisa ser uma familiar sua para esse desconforto acontecer, aí sim o jogo vai começar a mudar. Gente, o tempo passa voando, não é mesmo? Mas eu quero aqui rapidamente ainda ouvir a doutora Cristiana Tavares, que estava aqui ansiosa para falar e já vou já agradecer. Lembrando que a doutora Cristiana Tavares é médica oncologista, clínica, pesquisadora, doutoranda da Unifesp, com atuação voltada ao estudo das intersecções entre câncer de mama e violência contra a mulher. Doutora, tem uma previsão, uma data, uma expectativa para que esta pesquisa esteja mais amadurecida e que nós possamos ter os resultados? E obrigada por estar com a gente. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui e, nossa, no instante passou, né? A conversa rápido aqui. demais. Rápido demais. Então, a minha ideia, o prazo, possivelmente eu estar defendendo a tese no final do ano, em novembro, com esses dados já amadurecidos. Então, nós já selecionamos 50 pacientes, sexta-feira passada, que toda sexta eu faço um ambulatório do doutorado lá no Hospital Oswaldo Cruz, então nós chegamos em 50 pacientes. Hoje, à noite, eu vou estar com minha orientadora para refazer os cálculos, porque como é uma pesquisa translacional, a gente pode fazer com um número menor e depois a gente estender isso num outro momento. Mas possivelmente em novembro, e a gente trazer e tomara que a gente tenha algo a mostrar, né, com essa coleta de dados, nessas pacientes, para que a gente possa fechar essa lacuna e estender isso a estudos bem maiores. Estaremos aqui à disposição para ouvi-la, viu, doutora? Muito obrigada. E obrigada, enquanto sociedade, pelo trabalho que a senhora tem feito. E também. Acho que importantíssimo trazer esse tema para as universidades. Então, esse tema, do jeito que veio como direitos humanos como uma disciplina escolar, violência tem que estar no currículo das faculdades de medicina, das faculdades de saúde. Violência contra a mulher também, adoecimento de uma mulher vítima de violência. O médico ele precisa sair com essa noção. E isso tem que se conversar mais dentro, esse tema tem que vir à tona dentro das universidades. Como é que a universidade vai trabalhar isso na formação do profissional? Como é que os hospitais vão trabalhar isso no dia a dia, né? Como? De que forma? Qual o melhor processo a se fazer, o fluxo? Então, nós estamos criando um núcleo de violência dentro do Hospital Oswaldo Cruz, já existe no CISAM.
já existe na UPE, mas nós estamos criando dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, exatamente para a gente trabalhar melhor esse tema dentro do próprio hospital, até pelos episódios de violência que nós já presenciamos dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, de acompanhantes de pacientes internadas dentro de um banheiro, de madrugada. Então, é incrível isso, não é só dentro de casa, mas dentro do hospital, uma paciente internada, fragilizada. Como é que esse hospital, como é que a saúde ela pode se envolver nesse processo, seja numa emergência, seja nas unidades básicas de saúde e seja dentro dos grandes hospitais, para que a saúde ela esteja junto, ligada, a Secretaria de Saúde esteja junto da Secretaria de Segurança Pública, junto da Secretaria da Mulher, e isso seja uma conversa de uma rede, e não só da Secretaria da Mulher, né? Isso perpassa por outras secretarias, isso tem que ser uma conversa do coletivo, e entender que mulheres que sofrem de violência, isso aumenta o absenteísmo ao trabalho, isso aumenta a ida a hospitais, isso repercute na saúde das crianças, desses filhos dentro do lar. Então, na hora em que eu tenho algo com essa dimensão, eu tenho um problema de saúde pública, eu tenho um problema que é do coletivo, da sociedade. Então, não é briga de marido e mulher, não se mete a colher. Esse problema é de todos, porque nós estamos pagando e pagando caro por isso, seja do ponto de vista emocional, financeiro e também da saúde dessas mulheres, do adoecimento delas. E quando uma mulher adoece, toda a família adoece junto. E nós não queremos isso, né? Não. Isabel Santos, coordenadora-geral do Centro das Mulheres do CAB, do Comitê de Monitoramento da Violência e do Feminicídio no Território Estratégico do Suape. Obrigada por estar com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço, né? Foi muito importante esse debate aqui. Dizer que é importante que as TVs, os meios de comunicação ampliem esse debate, porque, como eu falei, o problema da violência é um problema de todas as pessoas da sociedade. E aí me lembra uma campanha que nós fizemos o ano passado, no mês de agosto, sobre a questão da Lei Maria da Penha, que é rompa o silêncio. Então, esse silêncio precisa ser rompido, não só pela mulher que é vítima de violência. É muito importante que ela rompa, que ela procure ajuda, que ela procure rede de apoio. Mas toda a sociedade precisa também estar atenta à violência que aquela mulher está sofrendo. Porque quando uma mulher sofre violência, todas nós estamos ameaçadas. Enquanto tiver uma que sofre violência, significa que o machismo está predominando ainda na sociedade. E não é só a mulher pobre, a mulher preta, a mulher periférica, mas é qualquer mulher, né? Porque a violência, infelizmente, ela é muito democrática. Então, enquanto tiver uma passando por uma situação de violência, todas as mulheres estão ameaçadas, e é um problema de toda a sociedade. Por isso que se fala em violência de gênero, termos que às vezes as pessoas não entendem ou não querem entender. Violência de gênero. Bom, eu vou agradecer também a Ciara Carvalho, jornalista e idealizadora do projeto Uma por Uma, lá em 2018, e que, nossa, falou coisas aqui para a gente impressionantes e que nos fez também refletir muito, assim como nossas demais convidadas. Então é muito bom lhe receber aqui para a gente dar esse pontapé na retomada do projeto e torcer que em breve possamos ter um cenário diferente. Deixar de acreditar nunca, né, Ciara? Muito obrigada. Jamais, ainda mais jornalistas, né? Somos perseverantes e queria agradecer o convite, desejar muita sorte, muita persistência, perseverança para minhas amigas, né, que continuarão essa luta aqui no Uma por Uma. Dizer que Uma por Uma tinha essa conotação. Uma por uma, vamos contar todas, mas uma por uma, enquanto uma de nós estiver morrendo, todas as demais estão em risco. Então, essa ideia da coletividade e de que precisamos nos unir, né, para sermos mais fortes, sermos mais vigilantes, nossa denúncia chegar mais longe, era o espírito do projeto lá em 2018. Tenho certeza que será também nessa retomada, e parabenizar, né, desejar sorte e dar os parabéns ao sistema que está fazendo isso, porque vai ecoar discussões muito, muito importantes. Esse primeiro momento já é uma prova disso, e saber que muitos outros momentos, com muitos outros olhares, eu acho que quando eu conversei com Cíntia e Rafael, a ideia de pluralizar também,
né, esse olhar sobre a violência contra a mulher é um ganho incrível. Temos novos elementos, novos desafios, e tenho certeza que todos eles vão reverberar muito dentro da nova fase do projeto. Então, vida longa a Uma por Uma. Obrigada, gente, por estarem com a gente. Obrigada a você que nos acompanhou nessa primeira edição do videocast Uma por Uma. Nós falamos sobre o que não se vê, mas precisa ser dito. Às vezes o que se vê também, né, meninas? E, claro, lembrar você aqui que essa é uma produção das colegas, amigas, jornalistas, todo mundo, todas as mulheres aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Por quê? Como falaram as meninas aqui, enquanto uma mulher estiver em risco, a gente vai estar aqui fazendo videocast, viu? Uma por uma, para que a gente possa falar sobre você, sobre a sua vida e o protagonismo que você deve encontrar. Na próxima sexta-feira tem mais. Nosso encontro sempre aqui no canal de JC Play. Tá curioso? Tá curiosa? Acessa aqui na descrição o site. Nosso site está à disposição para você, viu? Até o próximo fim de semana.